Olá, vamos dar início ao nosso 19º encontro e nele, mais uma vez, vamos discutir espaço, tempo e lugar. Acontece que dessa vez, diferentemente do que vimos até agora, a nossa intenção é fazer um painel final, para que a gente possa ir adiante. Afinal de contas, no nosso próximo encontro, a gente já inicia uma discussão sobre linguagem e sobre as ferramentas necessárias para a construção do tal do discurso geográfico. Então, vamos dar um verdadeiro salto, digamos, não no tempo nem no espaço, mas um salto epistemológico. Nós vamos sair, então, dessa discussão kantiana, cujo objetivo, segundo imaginamos aqui, é dar um fecho, é fazer uma espécie de balanço do que aconteceu até o auge, o limite, e o início do declínio do que foi o mercantilismo, e agora vamos assumir um determinado tipo de pensamento, um certo filósofo que tem por objetivo, ou teve por objetivo, explicitar o formato do pensamento tipicamente burguês, isto é, o pensamento do movimento, o pensamento em movimento, o pensamento de que as coisas estão em contínua transformação umas em relação às outras e vão se interdeterminando, que não é possível imaginar uma coisa fora da sua processualidade. Nada está parado, nada tem sentido parado, não existe fixos, essas coisas simplesmente não existem. Então, nesse sentido, a ideia de que existe uma interdeterminação de todos os elementos e que todos eles se movem e que são, cambiantes, não é? Sim, vamos imaginar que estamos frente a uma percepção quase que caótica, do mundo, e que nesse sentido precisamos então de um discurso que nos permita algum tipo de ordenação. Um discurso que, assim como o mundo, seja um discurso do e para o movimento, seja um discurso em movimento. Então, nesse sentido, o esforço deste, que é o nosso, a nossa citação de hoje, que é o Hegel, é um discurso, digamos, magistral, é uma outra figura, que aparece no final do século XVIII e que vai, então, dar o tom de uma discussão, vai criar muita polêmica, grupos para cá, grupos para lá. Inclusive, uma das facções, digamos assim, uma das variantes, das vertentes do pensamento hegeliano não é nada mais e nada menos do que o pensamento marxista. O Marx e o Engels dialogam de uma forma intensa com o pensamento do Hegel, com a obra, com o legado hegeliano. Então, nesse sentido, a importância desta abordagem é inegável. E em determinados momentos, o que a gente pode dizer é que tanto Kant quanto Hegel deixam de ser citados. As pessoas vão usando desta estrutura de raciocínio, desse estatuto, dessa maneira de ver o mundo, e nem sabem de onde essas coisas foram geradas, criadas, e para quê e como. E assim é, como tudo nesse mundo, Então, nesse sentido, o que nós vamos é resgatar um pouco dessa discussão sobre espaço-tempo em Hegel. Muito que bem. Há uma outra questão que me parece extremamente importante, que a gente deve levar em consideração, é que Hegel, ao escrever a sua obra, a mais conhecida delas, aquela que é mais divulgada e lida, é a Fenomenologia do Espírito, cujo objetivo não é nada mais e nem menos do que o mesmo objetivo da crítica da razão pura, da razão prática e a crítica do juízo. Na verdade, a Fenomenologia do Espírito é um livro cujo objetivo é tentar explicar para as pessoas como é que nós fazemos para pensar e organizar o nosso pensamento na forma de um discurso, de um conceito. Então, nesse sentido, é a crítica que o Hegel vai fazer ao Kant na tentativa de superar as dificuldades que ele via no pensamento kantiano. E tudo isso vai influenciar muita gente.
uma discussão importantíssima sobre política, sobre o Estado, não é? Sobre a filosofia do direito, no caso, né? do Hegel. E, bom, as discussões sobre a questão da natureza, sobre a questão da metafísica, sobre tantas coisas, sobre a estética, né? Uma grande obra sobre a estética. Então, nesse sentido, o que nós vamos ver aqui é um trechinho de alguns slides já resumidos, digamos assim, que foram já utilizados, alguns deles foram utilizados logo no início desse nosso vídeo-livro, com o objetivo de discutir a diferença entre conceito e categoria. Então, falamos disso lá, e aqui nós vamos reproduzir alguns desses slides para discutir exclusivamente o significado de espaço e de tempo em Hegel. Bom, é isto. E assim nós vamos buscando, então, afunilar, né, essa discussão na tentativa de chegar à noção de lugar e à noção de um sujeito que procura, né, que lugar é este, onde estou, né, essa pergunta que, de alguma maneira, estrutura, digamos assim, a identificação disso que nós chamamos de ciência geográfica, coisas desse tipo. Muito que bem. Então, vamos lá. No primeiro momento, aquilo que aparentemente a gente já sabe. O espaço, em virtude de sua falta de distinção, é apenas possibilidade, portanto, simplesmente contínuo. Isto a gente já viu desde Aristóteles. De alguma maneira, estamos aqui com alguma questão que acho que ainda precisamos discutir mais para frente, que é essa ideia do simplesmente contínuo, apenas possibilidade, né? Então, isso não é uma coisa que bate muito bem com aquilo que a gente já viu. Mas, de qualquer maneira, vamos ter mais ferramenta para falar sobre esse assunto. Por outro lado, o tempo é tão contínuo quanto o espaço, e nessa abstração não há nenhuma diferença real. Vale aqui comentar que, em primeiro lugar, como vocês estão vendo pelas capas dos livros aí, pela capa do livro, essas frases estão nesse texto que foi publicado em Portugal, em 3 volumes, que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Epítome, que significa em resumo, não é? Bom, de qualquer maneira, a grande questão é, este texto está no 2º volume, logo no início do 2º volume, que assim como Aristóteles, e aqui eu estou relembrando isso, justamente para dizer que, tal como Aristóteles, a discussão em Hegel sobre espaço e tempo aparece justamente para se discutir a questão da natureza. Essa é uma questão importante, não é? Até do idealismo, de uma maneira geral. Muito bem, o espaço é, então, a passagem logo de início para o tempo. Olha. Igualmente, o tempo, visto que os momentos unificados e opostos se negam imediatamente uns aos outros, é o cair imediato no espaço. Então, a ideia de espaço e de tempo, como no contexto do movimento, é que o espaço, para que ele saia dessa indiferencialidade, que ele saia desta simples possibilidade, ele deve, então, entrar em contradição consigo mesmo. E a única maneira de ele entrar em contradição é ele passar logo de cara para ser tempo, ou ser atingido e se relacionar e se contradizer em função da existência do tempo. Igualmente, o tempo, aquele que também era indiferente e etc. e tal, visto que nos momentos unificados e opostos, então, que vai indo um negando o outro, nesse processo infinito de negação, não é? E ele se nega enquanto espaço. O espaço se nega, isto é, ele se realiza enquanto tempo, o tempo se nega, isto é, se realiza enquanto espaço. Assim, no espaço, o ponto exclusivo, qualquer ponto que você se refira, um prédio, um ponto geométrico, seja ele qual for, é posto e é concreto em si, mediante a negatividade total que é o tempo. Portanto, as coisas só existem espacialmente
se elas existirem temporalmente. Em outras palavras, as coisas, elas são espaço e tempo, ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. E isto é absolutamente magistral. O ponto assim concreto, esta relação entre espaço e tempo e esta contradição que está colocada imediatamente na realização de ambas essas variáveis, possibilidades, categorias, conceitos, seja lá como queiramos discutir aqui, mas a contradição entre espaço e tempo é a sua materialidade, isto é, o lugar. O lugar não é mais do que a realização material desta contradição entre espaço e tempo. Isto nem Aristóteles, nem Kant, houve a necessidade de alguns milhares de anos de discussão para que isso se colocasse nesse formato, né? na existência, digamos assim, desta relação entre a ideia, espaço, tempo, esta coisa que está no plano do conceito, né? Mas que este conceito só faça sentido na medida em que se cruze e se materialize enquanto lugar, enquanto um dado da realidade, enquanto um dado não da realidade, porque seria imaginar, seria não falar com a linguagem do Hegel, mas enquanto um dado da materialidade do mundo. Isto é que está colocado em jogo. Então, no transcorrer dessa discussão, o lugar é a identidade posta do espaço e do tempo. O tempo e o espaço, na sua identificação, na sua contradição, quando ele se expressa, porque o espaço só se expressa em contradição com o tempo. Porque o espaço é a materialidade do espaço é, na verdade, a sua contradição com o tempo e vice-versa, a do tempo idem. Portanto, o lugar é a identidade que o espaço e o tempo possuem quando ele se coloca. É também, logo, a contradição posta, que o espaço e o tempo, cada qual em si mesmo, constituem. E, portanto, quando eles se expressam em movimento, negando a si próprios as coisas. Aquele ônibus que estava aqui já não está mais, o carro que estava aqui não está mais, aquela flor já desabrochou, a outra morreu, a folha caiu, a terra girou, o universo, tudo se movimentou. E nesse sentido, aquilo que existia foi negado para a existência de um outro algo que, enquanto está existindo, também nega a si mesmo para ser outro, para ser outro, para ser outro, sempre outro. Porque está sempre em movimento. Está sempre sendo, deixando de ser, estando, deixando de estar. Então, a linguagem que está a serviço do movimento, uma linguagem que não permite, não admite o fixo, só admite, no caso, os fluxos, não é? O lugar é a individualidade espacial e é, tal enquanto agora espacial, como o tempo. Então, o lugar é a individualidade espacial e a individualidade temporal. O esvanecer, isto é, este movimento de se desfazer e o reproduzir-se do espaço no tempo e do tempo no espaço, de maneira que o tempo se põe espacialmente como lugar, mas esta espacialidade indiferente se põe também imediatamente como temporal. Isto é o movimento. Então, na verdade, pensar espaço e tempo é pensar o movimento das coisas. E, portanto, este semelhante devir, isto que vai acontecendo, é de igual modo o coincidir em si de sua contradição. A unidade que está aí imediatamente idêntica dos dois, a matéria. Isto é absolutamente genial. Porque, no final das contas, dentro do idealismo, o que o Hegel, de alguma forma, quer nos mostrar é a própria matéria, é o existir do mundo enquanto uma dimensão da materialidade. E, nesse sentido, esta matéria, esta coisa, não é? que
que somos nós, que são as coisas que nos cercam, que é o universo, a natureza, ou seja lá como a gente queira identificar, isso tudo é, na verdade, movimento. E o movimento, então, dessa matéria cria espaço e tempo. E este espaço e tempo, então, que é a dimensão da forma e a dimensão do ritmo, né, da velocidade dessa transformação, essas duas dimensões, quando se juntam, estabelece isso que a gente chama de lugar. O lugar, portanto, ele é a materialidade. A materialidade do quê? Do movimento, do existir das coisas. O movimento enquanto o existir das coisas, da realidade, da natureza. Nesse sentido, não está colocado aqui que Hegel está falando da sociedade ou das montanhas, de um relevo sem gente ou de gente sem relevo. Ele está dizendo de que espaço e tempo, na sua contradição, vamos reler aqui, o esvanecer, ou percorrer, ou deixar de ser para ser outra coisa, e o reproduzir-se do espaço no tempo e do tempo no espaço, é o lugar. E o lugar é a unidade que, na sua processualidade, no seu movimento de existir enquanto espaço e tempo, é a matéria. Isto é absolutamente genial e, bom, vale aqui muito tempo de reflexão, muito pensar sobre tudo isso. Muito que bem. Mas acontece que nós vamos ter que colocar o Hegel de ponta cabeça. Porque nós precisamos compreender, portanto, a ideia de espaço e tempo não para que a gente possa chegar à noção de matéria. Precisamos, na verdade, pensar a ideia de matéria, isto é, a materialidade do mundo, para que a gente possa compreender a sua espaço-temporalidade. Essa é a questão que inverte, então, este movimento todo e nos coloca num outro patamar já da discussão, não é? Então, o lugar. Aqui quero contar uma história para vocês que, bom, é uma espécie de depoimento, eu espero que vocês não se incomodem com isso, né? Mas há muitos e muitos anos, já há décadas, estava eu junto com o Marcos Bernardino e o Diamantino Pereira, estávamos fazendo uma coleção de livros didáticos para o ensino fundamental, da quinta série até a oitava, na época, e que se chamou Geografia e Ciência do Espaço, era o mesmo nome que tínhamos dado para a coleção que tínhamos feito para o ensino médio. Então o nome permaneceu, mas a forma de abordagem foi muito diferente. Muito que bem. Acontece que depois de 2 anos, praticamente, de trabalho, trabalhávamos insanamente, né? Algo em torno de 12 horas por dia, 3 pessoas no mesmo lugar, discutindo textos e tal, e vimos que não tínhamos lá muita saída. Na verdade, nós não nos sentíamos capazes de dar conta daquela missão que era escrever sobre a geografia, da maneira como nós entendíamos que seria a geografia para crianças. Isto estava colocado como uma impossibilidade. Muito bem. Uma coisa desesperadora, né? A gente já estava trabalhando muito, mas os resultados eram ruins. O texto era ruim, o projeto era ruim. Então, nesse desespero todo, certa vez, junto com o professor Elvio Rodrigues Martins, nós pegamos um ônibus e fomos ao Rio de Janeiro encontrar com o Rui Moreira. E, bom, estávamos lá conversando com o Rui Moreira no dia seguinte e tal, e eu choraminguei todas as minhas pitangas, os meus desesperos com relação a esse material didático e as dificuldades que nós tínhamos. E Rui me disse o seguinte, ele disse assim:
Você precisa compreender que ensinar geografia para uma criança é como ensinar uma língua estrangeira. Nós começamos sempre por aquilo que é essencial de uma língua, como no caso, se fosse ensinar inglês, partiríamos do verbo to be, não é? Mas ninguém fica conjugando o verbo to be na primeira página de um livro que quer ensinar alguém uma língua estrangeira. Você começa lá, my name is, né? What is your name? Bom, essa coisa toda nesse meu sotaque em inglês ridículo. Mas, de qualquer maneira, essa condição, não é? Que depois, lá pelo final do capítulo, no final do livro, sei lá, você vai encontrar o verbo to be devidamente conjugado e tal, e a serviço de diversos tempos, diversas situações. Muito que bem. A pergunta, portanto, que Rui me faz, explicando tudo isso, é qual seria, então, o verbo to be da geografia? Ele só me pergunta, não me responde, não é? E eu senti que se eu conseguisse responder qual era o verbo to be da geografia, sem dúvida nenhuma, eu teria a condição de, junto com os meus companheiros, naquela labuta insana, dar uma outra ordem, uma outra referência àquela coleção. Bom, peguei o ônibus, voltei para São Paulo e nas 6 horas que durava aquela viagem, fui tentando costurar isso, né? Pensando nessa coisa e voltando justamente a ninguém mais e ninguém menos do que ao Hegel, e do Hegel ao Aristóteles. Então, neste movimento todo, chegando à seguinte questão, que no final das contas, o verbo to be da geografia é o lugar. E, portanto, a grande pergunta da geografia, que produz o discurso geográfico, é quando o sujeito tem a dúvida de onde ele está, e ele precisa, então, construir, ordenar-se para saber onde está. E onde estão as coisas, e em que medida o estar das coisas é determinante no seu próprio existir. Este processo todo, discutindo depois com os meus companheiros da época, nos permitiu construir esta coleção, bom, que já não existe mais, né, mas que de qualquer maneira foi um grande exercício para nós. E chegamos então ao ponto do lugar, o lugar como ponto de partida para o entendimento da geografia, o lugar enquanto a materialidade do sistema de relações, de referência, não é? O sistema topológico, né? Que envolve então a nós todos. É nesse sentido então que vem o texto do Lefebvre. O Lefebvre, lá no seu Lógica Formal, Lógica Dialética, nós já citamos esse texto, e ele nos dá exatamente esse ponto de inflexão. No princípio era o topos, no princípio era o lugar. Então, a ideia de que este lugar e a referência humana em relação a eles, ali tem uma árvore, ali tem um toco, ali tem uma pedra, ali tem um rio, ali tem um animal feroz, ali tem uma caverna, tem um abrigo, tem isso, tem aquilo, e essas coisas, além de serem coisas, elas passam a ter nomes, elas passam a ser simbolizadas, articuladas, não é? O homem passa a ser capaz de construir discursos, então de redefinir, portanto, o senso da memória. E aí toda esta condição disso que poderíamos chamar de processo civilizatório tem nesta relação com o lugar o seu fundamento. Esta questão, portanto, que nos leva, entre outros aspectos, à ideia de geograficidade. Então, é nesse tenso diálogo entre os saberes que disponho e a materialidade do mundo que vamos chegar à noção de lugar. Um lugar, então, de coisas, que tem coisas que eu reconheço e que tenho que reconhecer, então, que algumas dessas coisas, feitas de aço, por exemplo, demoram séculos e séculos para se transformarem. Outras são fragmentos de rocha que foram levados, ou então são produtos da argila que se fez tijolos, que se fez então grandes paredes, ou então restos do petróleo que vira o asfalto, que vai então, e assim vai, não é? Então este conjunto de coisas, além da minha existência, a existência dos alimentos, a existência, das coisas, os rios, as plantações, as florestas, e as usinas atômicas, e a guerra, e assim vai. E neste movimento todo, né, neste contexto dos movimentos, existe um conjunto de significações.
de perguntas que este sujeito, então, pode efetivamente fazer e que ele precisa se referenciar de alguma maneira para que ele possa dizer, então, onde, afinal de contas, ele está. É por isso mesmo que esta inversão do Hegel de ponta cabeça é de fundamental importância para nós, porque ela nos estabelece, ela nos permite a referência e um ponto de partida. É nesse sentido, então, que eu trouxe aqui o texto, uma citação do texto da Dialética da Natureza, do Engels, onde ele diz: o movimento, no seu sentido mais geral, concebido sob forma de existência, como atributo inerente à matéria, veja, o movimento já não produz mais a matéria, mas a matéria é em si mesma o existir enquanto movimento. Compreende todas as transformações e processos que se produzem no universo, desde as simples mudanças de lugar até a elaboração do pensamento. Fica assim estabelecido que não é possível conceber a matéria sem movimento. A matéria é movimento e, nesse sentido, acaba se desdobrando muitas vezes enquanto construção do pensamento, enquanto articulação entre categorias, conceitos e tudo mais, o que o Engels diz que é, afinal de contas, a história de sempre. Primeiro, reduzem as coisas sensíveis a abstrações. Então, as coisas sensíveis e tal, tenho coisas aqui, daqui a pouco chego numa abstração. A seguir, se deseja conhecê-las por meio dos sentidos, ver o tempo e sentir o espaço. O espaço vira coisa. E o tempo vira coisa. Não como coisa das coisas, mas como coisa, como uma coisa em si. E a mesma coisa com o tempo. O empirista se entrega tão plenamente ao hábito da experiência empírica que até quando manipula abstrações acredita mover-se no campo da experiência sensível. E imagina, portanto, que o espaço existe enquanto coisa, que o tempo existe enquanto coisa, e que as coisas existem no interior do tempo, no interior do espaço, ou coisas desse gênero. E nesse sentido é que esses desdobramentos, inclusive, dentro da geografia, isso se faz de uma forma bastante sistemática, que é chegar a este nível de materialidade da abstração. Então, estamos todos envolvidos dentro de um grande e complexo processo de construção do pensamento. O pensamento, sem dúvida nenhuma, ele se vê, num momento de inflexão, num momento de ruptura ou não, mas que neste momento de inflexão vai nos colocar justamente a necessidade de mirar adiante, de olhar para onde é que nós vamos e em cima de que, de que conceitos, de que categorias, de que ordenação do pensamento. E nesse sentido, o materialismo nos obriga a ter nas categorias um processo pendente, que é justamente dizer o seguinte: eu olho e quando eu olho, vejo, percebo, tateio, sinto e, tenho todos os meus sentidos para o mundo, o que eu vejo é o mundo. E o que eu vejo é caótico para mim. Eu preciso, do ponto de vista da construção do conceito e da cultura, eu preciso me armar sucessivamente para poder dar entendimento, sentido, direção àquilo que eu estou vendo, e àquilo que eu percebo, e àquilo que eu posso dizer sobre o que eu percebo. É nesse sentido que Engels faz a sua crítica aos empiristas, mas, sem dúvida nenhuma, esta crítica que Engels faz aos empiristas, de forma explícita, ela pode ser perfeitamente traduzida para muitas outras variantes dentro desse processo como um todo. E assim enfrentamos dificuldades bastante importantes quando a gente pensa em qual é o sentido desta relação entre sujeito e objeto, quando nós imaginamos ainda que é o objeto que determina a construção do discurso do sujeito, e que não é, na verdade, o sujeito que, de acordo com seus interesses, delimita o significado de objeto. Bem,
chegamos aqui ao final dessa discussão sobre espaço, tempo e lugar. Não exatamente que ela termine nesse momento, porque vamos ter que voltar a isso muitas vezes, mas aqui já temos um sentido de referência, alguma bibliografia clássica entre as clássicas, que vai permitir então que a gente continue avançando nesse vídeo-livro. Bom, até lá, então, no próximo encontro, no 20º encontro, vamos iniciar toda uma discussão sobre linguagem e sobre o discurso geográfico. Até!